Então, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um espaço do mês 15 por 15 no Twitter. Uma maratona de 15 dias com 15 minutos de papo sobre a fome, sempre às 15 horas, aqui no perfil da Ação da Cidadania. Eu sou Natália Dias, produtora de conteúdo da Ação da Cidadania, e eu estou aqui como mediadora de um papo com pessoas incríveis que doaram 15 minutos da agenda delas para nos ajudar a lembrar dos 15% com fome no Brasil. Esse papo é parte da campanha do Pacto pelos 15%, e você pode saber tudo sobre essa campanha no Moments fixado no nosso perfil, ou então no site 15por15.org. Hoje estão aqui comigo o Gilson, da G10 Favelas, que é uma organização sem fins lucrativos que, entre outros trabalhos sociais, acolhe e distribui marmitas para famílias carentes. Tudo bem, Gilson? Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente é uma honra poder estar aqui compartilhando essa experiência e essa necessidade de combate à fome. Feliz de estar aqui com vocês e com o José Júnior, que é um cara referência no Brasil em tudo que tem feito. Então, estou feliz de poder compartilhar aqui com tanta gente legal. Nós estamos muito felizes também com a sua presença. E também está aqui com a gente o José Júnior, empreendedor social, criador de filmes e séries e fundador do AfroReg. Que honra ter você por aqui com a gente, Júnior. Eu vou aproveitar para te dar um oi e já te jogar uma pergunta. O Zuene Ventura, que escreveu o prefácio da sua autobiografia, ele fala da cidade partida, né? E você, que pelo seu trabalho social e seu ímpeto de tentar mudar as coisas, já sofreu ameaças de traficantes e da banda podre da polícia, você também já viveu essa cidade partida na pele. Você acredita que a cidade está partida também para quem tem fome? Na sua visão, quais são as ameaças que esses 15% da população em situação de fome vivem todos os dias? Tá, quero agradecer a vocês aí, quero agradecer a Ação Cidadania pelo convite, ao Gilson, que hoje vem fazendo um trabalho social muito importante também. Eu acho que muita coisa que eles vêm fazendo hoje vem mobilizando, vem impactando bastante. E com relação à sua pergunta, eu acho que o planeta virou... Quer dizer, o planeta sempre foi uma grande cidade partida, né? Não é nem só a cidade, né? Mas como um todo. Então, acho que a fome hoje continua sendo uma das piores mazelas. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome, a gente tinha comemorado bastante. Há pouco tempo atrás, voltou de uma maneira muito pior. Então, eu acredito muito que toda essa mobilização que vem sendo feita, né, pela Ação e por tantos outros grupos que vem mobilizando em prol, né, de uma sociedade mais justa, igualitária e também voltada para a questão da fome, eu acho que é um momento assim muito especial e nada melhor do que estarmos num período eleitoral para estar discutindo sobre isso. Certo. E, Gilson, ainda nessa questão da cidade partida, né, uma cidade partida, um país partido, como acolher as pessoas em situação de fome? Distribuir quentinhas e amenizar a urgência da fome é uma parte, né? Mas o que mais o G10 Favelas, por exemplo, faz como empreendedorismo social? Acho que o principal, a situação das pessoas que estão passando dificuldade nesse momento, é buscar alguma forma dessa pessoa ter acesso à formação, a emprego, a qualificação, a poder empreender, né? Se você pegar, por exemplo, no contexto dos moradores da favela, 40% dos moradores sonham em empreender e falta acesso a crédito, a oportunidade de formação, falta mentoria. Então o G10 ele tem percebido que a melhor forma de ajudar o Brasil a superar essa crise é ajudando a colocar dinheiro no bolso. Quando a gente fala da mulher que sofreu violência doméstica, do jovem que é para faculdade, ou da pessoa que está passando fome, dinheiro no bolso é a melhor forma de resolver. E as favelas têm se posicionado no último período, apesar de estar em bolsões de pobreza, como uma favela que é economicamente ativa. E se a gente colocar essa economia a favor do desenvolvimento local, nós vamos ter oportunidade de gerar trabalho e renda e diminuir a pobreza, que esse tem sido o nosso foco. Então o G10 ele tem criado iniciativas de impacto social, empresas de impacto social, visando criar soluções para que os moradores possam empreender, buscando resolver os problemas que antes
era colocado como impossível de ser resolvido, como um problema de entrega logística, como um problema de confecção ligada à moda, como um problema de produção de alimentos. Então, nós temos criado iniciativas para que, além da cesta básica da marmita, as pessoas possam ter uma outra oportunidade. Sabemos que a situação é emergencial, são 33 milhões de brasileiros passando fome nesse momento e precisamos ajudar, mas precisamos também buscar criar alternativas, porque nós não queremos depender da marmita, nós não queremos depender da doação da cesta básica, de doações efetivamente, queremos depender do nosso trabalho, da nossa força, né? Então, hoje, esse nosso pedido hoje é um pedido emergencial, mas também buscando criar alternativas para que a gente não tenha que precisar mais. Esse novo normal não pode representar uma situação pior do que era antes. Uma situação em que as pessoas estão estão com mais fome, que estão passando mais dificuldades com relação ao desemprego. Então, é criar um novo normal que represente um prato cheio, que represente a criança na escola, que represente o novo Brasil. É isso que nós estamos buscando construir, mas até lá precisamos passar por esse processo de transição em que a população pode nos apoiar. Você fala na pergunta sobre partido, né? Partido já é ruim, né? Porque no sentido tá separado, né? Nós queremos algo inteiro, né? Um período em que a gente fala de eleição, se você olhar no contexto, por exemplo, das favelas, nos planos de governo dos candidatos, por exemplo, não aparece a palavra favela. A palavra periferia aparece 12 vezes no plano de governo dos candidatos a presidentes. Então, é como se a gente tivesse esquecido, mas nós não somos invisíveis. Temos 17 milhões de brasileiros vivendo nas favelas e precisam de apoio e oportunidades para crescer e para se desenvolver. Júnior, você pode falar um pouco sobre como é a atuação do AfroReg também? Primeiro, eu acho que o Gilson falou uma coisa muito interessante, né, quando fala essa questão da periferia. Quem é de dentro não usa o termo, no caso, por exemplo, comunidade, o termo favela, né? E quando ele coloca de maneira muito positiva essa questão que os candidatos não falam a palavra favela, isso demonstra, na minha opinião, também um certo preconceito dos candidatos, né? Até porque eles não falam de favela, eles não falam da questão do negro, eles não falam da questão do egresso do sistema penal, eles não falam da questão de temas tão importantes, né, para essa população que faz parte da maior parte da população brasileira. Eu não estou mais à frente da ONG AfroReg, tá? Eu tô focado agora na produtora do AfroReg. Mas ano que vem o Grupo Cultural AfroReg vai fazer 30 anos, né? E tem sempre como ações fundamentais, né, exatamente esse público oriundo de favela, principalmente, né, vamos dizer assim, aquela galera, aqueles jovens, aquelas pessoas que ninguém quer trabalhar. Então, uma das marcas muito grandes do AfroReg é a questão de lidar com pessoas oriundas da criminalidade e egressos do sistema penal. Eu acho muito importante a gente estar falando um pouco desses temas também, porque são temas assim, muito nevrálgicos e que ninguém quer de alguma maneira, vocalizar isso. Então, eu acho que hoje o trabalho social que as ONGs vêm fazendo, não hoje, né, mas acho que nos últimos 40 anos, né, eu acho que é fundamental para poder criar, exatamente, de alguma forma, uma ponte numa via de mão dupla, onde você possa integrar, que você possa conectar, discutir temas que muitas vezes a sociedade prefere se omitir, ou parte da sociedade, né, prefere assim, não discutir, sem falar do poder público, sem falar também dos governantes. Então, acho que é muito importante a gente estar sempre levantando essas questões. E, Júnior, ainda, né, o AfroReg, que, né, ONG, é banda, é produtora, e agora a gente ficou sabendo que tem até uma vertente de games. Isso tudo é um tipo de acolhimento, né? Você que já viu a fome de perto antes desses projetos sociais, você consegue ver um futuro de um Brasil sem fome? Um Brasil 100% de fome, 100% sem fome a gente nunca viu. A gente já viu um Brasil onde os índices caíram bastante, né? Inclusive começou há 20 anos atrás, exatos quase 20 anos atrás. Sem querer aqui fazer nenhum tipo de campanha política, mas exatamente no governo Lula. Então, assim, eu acho que é possível, sim, é possível. A gente está falando de um país que tem muitas riquezas, um país que tem muitos potenciais e muitas possibilidades, mas tem que ter um interesse maior.
Eu até quero colocar aqui, né? Nesse momento, a gente está pré-produzindo a série do Betinho, né? Que é o grande ícone, né? Da luta contra a fome nesse país. Então, é uma série que a gente está fazendo onde esse tema da fome vai aparecer nos 8 episódios da série. E com certeza eu acho que vai ajudar também nesta reflexão, nessa discussão, porque muitas vezes a fome para uma parte da população está muito distante, né? E às vezes a gente ou a gente não percebe que uma pessoa mesmo que trabalha na nossa casa, a gente fala assim, estou dando emprego para aquela pessoa, mas a gente não imagina que para aquela pessoa estar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã na nossa casa trabalhando, ela sai da casa dela às 4 da manhã, que é aquele núcleo familiar dela, ela sai às 4 e chega às 10, e que de alguma maneira a gente acha que está beneficiando aquela mulher, aquela pessoa, na grande maioria das vezes são mulheres, a gente de alguma forma está dificultando a estruturação daquele núcleo familiar. Então, acho que o olhar para o todo, o olhar para o próximo, é uma questão que a gente tem que começar, quanto sociedade, a estar muito ligada, muito conectada, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que estar muito atento, não só ao que acontece conosco, mas no nosso entorno também. Ter um pouco mais de empatia, né? De realmente olhar para o outro. E Gilson, você consegue enxergar esse futuro sem fome no Brasil? No site do G10 Favelas tem uma frase que é a seguinte: se conseguimos lançar um foguete até Marte, também podemos conseguir 1 milhão de marmitas para doar. Além do que a gente já sabe que o governo tem que fazer e não está fazendo, né? O que a sociedade civil e as empresas, as grandes marcas poderiam fazer para ajudar quem tem fome? Eu acredito num Brasil sem fome. O Brasil é rico em petróleo, rico em minério, rico em água. Um Brasil rico em povo, em um povo solidário, um povo que se ajuda, que pode contar uns com os outros, né? O Brasil tem uma mistura assim que favorece esta união e essa transformação. Então, eu acredito que nós podemos dar exemplo para o mundo de erradicação da pobreza, criando um Brasil mais igual, cheio de oportunidades. Eu acredito nisso e acredito que as empresas podem fazer isso fazendo a minha parte, dando o exemplo. Nós, aqui das favelas, né, nós começamos o trabalho em Paraisópolis, e em Paraisópolis diziam que a gente era predestinado a dar errado, de que as coisas não iam bem, de que nós queríamos crescer e viver a vida inteira passando dificuldades pelas condições que a favela nos impõe. E aí nós somos sempre vistos como violentos ou marginais, mas na verdade não somos violentos, somos violentados todos os dias pela ausência de uma série de políticas públicas que nos transformaram nas favelas e nas grandes favelas do Brasil. Mas nós pensamos que nós não queremos ser definidos pelo que falta, queremos ser definidos pelo que nós temos, de criar um novo olhar sobre nós mesmos, que a gente pode se reinventar e ressignificar nossa história e tirar essas travas. Então, as travas que nos limitam. Então, eu acredito que as empresas e as pessoas, no geral, elas podem começar fazendo a sua parte, dando oportunidade para uma pessoa que, de repente, precisa de um emprego, de formação, dando mentoria, trazendo mais diversidade para a sua empresa, incluindo mais a população negra, a população carcerária. Quer dizer, tem um Brasil de oportunidades que, por vezes, as pessoas estão olhando apenas para os problemas e, por vezes, até falando mal do Brasil. Mas o Brasil é um Brasil de oportunidades, um Brasil em que a gente tem um potencial gigantesco para resolver nossos problemas. Mas eu acredito que é o que nós temos pregado no G10, de que nós temos que parar de procurar culpados, temos que buscar as nossas soluções e também parar de ficar nessa coisa de eleger super-heróis, né? Então, por vezes, nós estamos sempre olhando para alguém sendo o nosso super-herói de alguma coisa, esperando que essas pessoas vão resolver os nossos problemas. E eu estou falando aqui nesse contexto que ainda precisamos buscar a solidariedade da população, mas nós também colocamos lá de que quem decide onde quer chegar é você, e de que ninguém é predestinado a dar errado. Então, por vezes, esses super-heróis que elegemos é o próprio presidente da República, às vezes é o senhor da empresa, às vezes é o pai e a mãe, só que cada um pode fazer o seu papel, pode fazer a sua parte. Então, essa é uma convocação para que a gente possa, cada um, fazer a sua parte para acabar com a fome, acabar com a pobreza, para poder ajudar alguém que está precisando, né? Nós temos feito essa campanha que
que de 15, né? Então, com pouco, pode fazer a diferença, né? Eu vi na campanha que vocês fizeram, né? Que a Ação Cidadania tem feito, que é pouco para você, pode se fazer diferença para muitas pessoas. Então é isso, convocar as pessoas para ajudar, ainda que com pouco, e aí fazendo uma grande corrente de ajuda do bem, e aí ajudar um pouquinho a combater a fome. É isso. Gente, a gente já passou um pouco dos 15 minutos de papo, né? Mas eu acho que vale mais um tempinho da gente conversando. Para quem só teve 15 minutos do dia para doar ouvindo a gente, muito obrigada. Eu espero que vocês também possam vir amanhã para ouvir mais um papo interessante como esse, também às 15 horas aqui nesse perfil, no perfil da Ação da Cidadania. E se você ainda não segue o nosso perfil, segue a gente agora, e assim você fica sabendo da programação do mês 15 por 15 no Twitter, e também pode acompanhar nosso trabalho combatendo a fome no Brasil. E agora, pessoal, o que vocês acham? A gente pode continuar mais um pouquinho esse papo? Por mim, tudo bem. Vamos lá. Maravilha. Júnior, às vezes as pessoas veem números grandes, né? 33 milhões, 15% da população passando fome, e elas não se conectam a eles. Você acredita que a arte, inclusive do Afro-Reg, tem mais impacto do que as estatísticas? E por que a escolha da arte? A arte tem muito a ver com a questão da mobilização, né? E da integração também. Quando a gente fala de números, né, assim, acho que principalmente como é que você consegue mensurar, por exemplo, o impacto da arte ou mesmo o impacto de autoestima? Como é que você mensura isso? É difícil, né? Então, assim, eu acho que o caminho da arte é o caminho que você consegue falar a linguagem do todo. Mesmo quando você, especificamente, como o caso do Afro-Reg, utilizava a questão da cultura afro-brasileira. Então, você criava de alguma forma, uma sintonia entre as pessoas, não só aqui do Brasil, quanto do exterior, né? Durante muitos anos, o Afro-Reg conseguiu proliferar assim, né, em diversos países essa metodologia cultural desenvolvida e que, de alguma forma, também acabava impactando e transformando muitas vidas, né? Então, quando você utiliza a arte, a cultura, ou mesmo o esporte, né, em prol de transformação e mobilização social, a arte talvez seja uma ferramenta assim imbatível. Gilson, e você? Você acha que, além da arte, né, que conta uma história em forma de música, de filme, de série, nós podemos contar a história das pessoas que estão passando fome de uma forma diferente? Como não explorar a pobreza e a dificuldade de uma família e, ao mesmo tempo, mostrar para a sociedade quem são eles e o que eles precisam de ajuda? Eu acho que a arte é transformadora. E nós temos visto isso todos os dias, né? Quando esses artistas desse Brasilzão, desde o Nordeste ao Sudeste, as periferias, favelas todas do Brasil, têm mostrado isso através da música, do teatro, da dança, do audiovisual. Então, na cultura, ela tem ali uma oportunidade, inclusive, de transformação social, né? Nós mesmos temos programas voltados para a formação de bailarinos e bailarinas, para a formação de pessoas na área de música. Nós acabamos de criar a Mais Favela TV, que é uma oportunidade de as pessoas poderem contar suas histórias, porque, no fundamental, as nossas histórias não estão sendo contadas, né? Eu tenho sempre dito e observado que, ao longo do tempo e da nossa trajetória, quando a gente olha para as histórias que são contadas sobre a favela, é sempre as histórias de violência, de marginalidade, dos programas policiais, e a gente quer poder contar nossas histórias de sucesso para que nós e as nossas crianças possam se inspirar em bons exemplos para um futuro melhor. E para a gente isso é fundamental, e a arte cumpre esse papel quando a gente vê as nossas crianças e jovens podendo se desenvolver através da música, através dos seus talentos ligados à cultura. Então, é uma força de transformação em que nós temos esta oportunidade, que tem muitos talentos no Brasil, né? O Brasil, ele tem, inclusive, importado talentos para o mundo inteiro, e onde você vai pelo mundo, você vê um brasileiro fazendo sucesso através da arte. Então temos que impulsionar tanto a arte quanto a questão do esporte. No Brasil é muito forte, ainda pouco impulsionado, né? Quando você olha para a ciência também, né? A ciência cumpriu um papel
super importante nesse último período, mas ainda assim tem sofrido com corte de verbas, com pouco incentivo, inclusive da sociedade. Então, temos ali uma oportunidade que está na mão dos brasileiros, né? Todo mundo fazer um pouquinho da sua parte, a gente pode avançar. Com certeza. Júnior, você pode falar um pouco mais para quem está escutando a gente sobre a série que vai contar a história do Betinho? Se a gente já tem uma data para lançamento, como vai ser isso? A gente vai começar a filmar a série do Betinho agora em novembro. Vamos rodar até ali meados, final de março, e a gente vai estrear em dezembro, né? Vamos estar em dezembro. Quem vai fazer o Betinho é o ator Júlio Andrade, e que já está imbuído dessa missão há 3 anos, se preparando. É uma série onde está muito conectada com a própria ação cidadania, né? Então, o Daniel, inclusive, está muito envolvido, né? O Daniel é coprodutor, se envolveu nos roteiros. Então, assim, a gente quer mostrar a história, né, cara, desse, talvez, o maior ativista de todos os tempos do Brasil, né? Betinho foi um brasileiro que chegou mais próximo de ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, né? Então, assim, a gente nunca teve ninguém que chegou tão longe quanto ele. E já adianto aqui que vai ter uma mobilização no lançamento da série, já que é uma série do Globoplay, de todo o Grupo Globo, né? Vai ter uma mobilização muito grande para o Natal Sem Fome de 2023. Então vai estar muito conectada a todos os movimentos sociais, principalmente a Ação Cidadania, né, que vai fazer 30 anos ano que vem, junto com o lançamento da série. Então a série vai bater em alguns pontos, né, que poucas pessoas, inclusive, tem uma questão que antes que eu me esqueça, que eu acho importante, é que, infelizmente, o nosso país é um país sem memória, né? Então, a própria Ação Cidadania fez uma pesquisa 2 anos atrás, né, se as pessoas sabiam quem era o Betinho, e muita gente achava que Betinho tinha sido uma pessoa envolvida com futebol, com samba, né? Quando você falava assim, quem foi Betinho? Você não tinha muito mais resposta. Então, assim, as pessoas acima dos 40 anos lembram do Betinho, mas o jovem não sabe quem é. Então, a nossa ideia é resgatar a memória desse, talvez, né, um dos brasileiros mais geniais de todos os tempos. E eu, particularmente, né, quando eu comecei no AfroReg há exatos 30 anos atrás, o Betinho foi o meu grande ídolo, a minha grande referência, né? Eu tive alguns ídolos, né? Inclusive Sueli Carneiro, que é de São Paulo, tive João Jorge do Olodum, e tinha o Betinho. Eu tive 3 ídolos, na verdade 4 ídolos na minha formação como empreendedor social, como ativista social. Esses 3 que eu falei, e mais o Babalaú e Ivanildo Santos. Então, assim, o Betinho foi o único branco que eu tinha como uma referência, né? E tive também a sorte de ter convivido um pouco com o Betinho. Em 96, a minha primeira viagem internacional foi uma indicação do Betinho, né, que eles queriam uma ONG canadense chamada Alternativas, queriam um jovem do IBASE, e não existia esse jovem do IBASE, porque o IBASE não era uma organização de jovens, e eu que fui indicado, fiz uma turnê pelo Canadá junto com o presidente Lula, que na época não era presidente Lula, né, mas junto com Lula, e na sequência tive a honra de receber o Betinho, já muito vitimizado, já entre 96 e 97, para inaugurar um espaço do AfroReg, e logo na sequência, infelizmente, nós perdemos o Betinho. Então, assim, eu faço parte desse legado social deixado por esse brasileiro que, na minha opinião, como ativista social, foi o maior de todos os tempos. Nós aqui na Ação da Cidadania estamos muito ansiosos para ver essa história importantíssima ser contada, né? E pessoal, o papo tá ótimo, mas agora a gente realmente passou bastante dos nossos 15 minutos. Gilson e José Júnior, muito obrigada pela doação de tempo de vocês. Tá bom, eu que agradeço aí também. Gilson, prazer, hein, meu irmão? Prazer, José Júnior. Prazer, espero estiver em breve. Obrigado a toda a Ação Cidadania. A gente também faz um agradecimento especial ao Twitter Brasil pelo apoio à nossa campanha. E até amanhã, às 15 horas. Não esqueçam de seguir nosso perfil. Serão 15 dias de papos interessantes e urgentes como esse de hoje, sempre às 15 horas. E lembre-se, se você não tem fome, tem que ser parte da solução. E a solução é doar.
Inclusive, dá para doar aqui pelo Twitter mesmo. Se você está no celular, é só entrar no nosso perfil e clicar no botãozinho com as notinhas de dinheiro. Ou então você pode acessar o site 15por15.org e doar R$15, 15 mil, 15 segundos nessas redes sociais. A forma que você puder ajudar. Tudo vale, tudo ajuda. Muito obrigada e até a próxima. Até. Obrigado. Prazer.